Boa tarde e sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do Cleverty Podcast. O nosso convidado de hoje já é prata da casa e um pensador da indústria de desenvolvimento de software, entre tantos outros temas que já tive a oportunidade de abordar com ele nos já longínquos tempos do escritório. João, prazer ter-te aqui. Antes de mais, muito obrigado por teres aceitado este convite numa conversa que só tem a particularidade de ser gravada, não é? Porque tendo em conta as inúmeras que fomos tendo ao longo da passagem pela Cleverty. É verdade. Eu é que agradeço o convite, é um prazer. É sempre agradável estar a ter estas conversas contigo. Pronto, desta vez vamos publicar as nossas conversas. João, deixa-me começar porque há uma pergunta que eu tenho mesmo de fazer, porque parte das nossas conversas também incidiram um bocadinho sobre aquilo que é a visão estratégica da Cleverty e eu não consigo deixar de não te fazer esta pergunta, que é, fala-se muitas vezes na maturidade dos senior developers e aquilo que me parece, do meu ponto de vista, é que foi a maturidade que terá sido, aliás, a maturidade que deu essa visão largada do que deve ser uma empresa como a Cleverty, ou estamos a falar antes de uma característica que te é inata, a ti e a tantos outros, ou seja, o querer ser parte transformadora do grupo ou da instituição a que se pertence? Não sei se há uma característica inata, a questão, sei lá, de querer participar num projeto deste, é o sentir que temos alguma experiência, ao longo dos anos vamos adquirindo experiências e querer partilhar um pouco mais dessa experiência. A Cleverty pareceu-me ser uma empresa e confirmou-se que é uma empresa que está aberta a pessoas jovens, com ideias novas, mas também que sabe incluir a experiência das pessoas que sabem um pouco mais, que já passaram por um pouco mais ou coisas diferentes. No fundo é isso, se calhar de uma forma mais estruturada, vão buscar se calhar referências a outras coisas. Isso pareceu-me ser uma coisa muito interessante e é agradável poder contribuir com isso na Cleverty. E tu tiveste numa equipa recheada de jovens, quer dizer, mas foi uma mescla interessante, calculo. Sim, mas curiosamente, não sei se será uma característica minha, eu não noto, pronto, há uma diferença de idades grande, já considerável, mas na prática, depois nas coisas do dia-a-dia, acaba por não se notar isso. Por vezes, noto depois que se calhar em algumas situações particulares, algumas coisas que surgem depois no dia-a-dia, eu sentia que realmente gostavam de ouvir algum conselho, alguma experiência que eu já tive em situações semelhantes, mas depois é interessante, é isso mesmo, é que depois na nossa área de trabalho as coisas mudam tão rapidamente que eu acabo por aprender, eu tenho a sensação que aprendo mais com o pessoal mais novo, tem uma visão das coisas mais atualizada, que usam ferramentas se calhar que eu não pensava, e depois concilia-se isso com uma visão se calhar estratégica, com já saber como é que isso, se calhar o futuro, como é que a consequência de algumas opções tem, e é uma coisa muito interessante de ver, porque depois acabamos por não perceber bem onde é que está a maturidade, onde é que está a experiência, porque é uma partilha, acaba por ser uma partilha de aprendizagem de parte a parte. E essa própria partilha que falas, e sentiu-se isso porque tivemos junior developers e senior developers a dar talks na Cleverty, nos tempos em que podíamos estar no escritório, e ainda fizemos algumas também em registro quase do webinar. E foi interessante ver que, eu lembro-me, por exemplo, de uma talk que tivemos com um senior developer e um junior developer que já não estão na Cleverty, sobre machine learning na altura, e que experiências completamente diferentes, e foi altamente enriquecedor. Eu lembro-me na altura, por exemplo, o Dimitris ficar
bastante agradado com a contribuição mesmo dos mais jovens para um espaço tão frutífero como as Cleverty Talks. Tu sentes que isso também... É impressionante, é isso que eu estava a referir. Às vezes acho impressionante a capacidade de pessoas, de colegas que têm poucos anos de experiência, mas trazem já uma bagagem técnica muito grande. Pronto, e isso depois é preciso ser orientado, às vezes um pouco, e enquadrar, se calhar, de uma forma mais correta depois nos diversos pontos, e saber como comunicar. Às vezes há expectativas, há se calhar um entusiasmo que depois precisa de ser não diria orientado é demasiado forte, mas que é, sim, que é no fundo ajudarmos uns aos outros nesse aspecto. Porventura também, mas ias a perguntar outra coisa, sim. Não, dizia que se achavas que estes espaços como as Cleverty Talks, já que dei o exemplo, partimos daí, se isso também acabava um bocadinho por diferenciar a Cleverty, e isso tinha correspondido às tuas expectativas quando entraste para a Cleverty, ou seja, de ser uma empresa realmente que tem, como disseste no princípio, essa capacidade de ir buscar e de apostar nos mais jovens, mas também de conseguir aglutiná-los a pessoas mais experientes. E se as Cleverty Talks realmente tinham materializado essa tua ambição e essa tua expectativa? Sem dúvida, aprendi muito com essas talks. Deu para integrar, houve algumas delas que nós sabíamos, tínhamos alguém que nos falava de algo novo, ou que tinha tido uma experiência, e nós conseguimos integrar isso imediatamente nos nossos projetos, inclusive depois os nossos clientes também verem essas coisas. Portanto, isso é tudo fruto dessa partilha de experiências que vamos fazendo. Agora com um formato um pouco diferente, é verdade. Mas continua a existir. Aliás, a última vez que aconteceu até já foi neste formato de trabalho remoto. Pronto, continua a funcionar, e faz uma grande diferença, logo diretamente no nosso trabalho, e até na visão e na capacidade que mostramos depois aos nossos clientes do que sabemos fazer. Deixa-me dizer, isto é agora mais um à parte meu, que das primeiras Cleverty Talks que tive o prazer de ver, fiquei bastante impressionado com a falta de receio que qualquer um dos intervenientes, ou mesmo quem estivesse na plateia, tinha, a falta de receio que tinha em expor o seu problema ou em expor a sua dúvida. Fiquei numa sala de 20, 30 pessoas, por norma estás à espera que um levante o braço, que outro, ou que haja às vezes aquele awkward moment de alguém ter perguntas e gera-se aquele silêncio ensurdecedor, mas a verdade é que isso não acontecia muitas vezes, eram coisas dinâmicas. Não, mas é natural. Eu acho que isso ou seja, o ambiente que nós temos entre nós, ou seja, nós estamos à vontade para expor as coisas, há uma confiança naquilo que nós sabemos, mesmo que não saibamos tudo. Sabemos que não vamos ser criticados ou enxovalhados, nada disso, e no fundo é o gosto por poder partilhar e saber também que do outro lado que as pessoas vão colaborar connosco, e aconteceu em algumas talks, por exemplo, sem ser as pessoas que estavam a dar a talk, que na plateia, pronto, entre os colegas há alguém que sabe mais um pormenor e ainda acrescenta mais qualquer coisa, partilha também a sua experiência. Isso é feito de uma forma, acaba por ser uma forma bastante descontraída, o suficiente, mas com uma qualidade e com uma assertividade bastante grande. E sabes que tenho algumas saudades das talks presenciais, assim também como tenho algumas saudades, e calculo que quase toda a gente neste momento tem saudades disso, que é de viajar. E por falar em viajar, tu tiveste a oportunidade num projeto com o Cleverty, sofreres, entre aspas, porque de sofrido não tem nada, de um choque cultural bastante interessante. Eu gostava que partilhasses connosco um bocadinho desse teu projeto, ou do projeto da Cleverty, que levou até Moçambique. Sim, o projeto, fazendo aqui assim um enquadramento rápido do projeto, é um projeto que tem
que está sediado portanto, na Alemanha, portanto a gestão vem da Alemanha, com uma equipa onde sim, poucos alemães participam, temos pessoas espanholas, iranianas, brasileiras, portanto, e portugueses, acho que os portugueses até estavam em maioria, que era um projeto para Moçambique, portanto, para desenvolver um projeto de gestão dos recursos hídricos em Moçambique, financiado por dinheiros do Banco Mundial, com especialistas que vinham da Austrália, da África do Sul, da Inglaterra. Portanto, era uma mescla logo à partida, uma mescla de culturas, mas com o foco, obviamente, para desenvolvermos algo para Moçambique. E aí, portanto, no fundo, o choque cultural, eventualmente nós portugueses temos uma vantagem muito grande, temos uma ligação muito forte com a África, temos a cultura africana enraizada na nossa própria cultura, portanto já sabemos um pouco do que existe. Mas uma coisa é estarmos aqui de volta da nossa área técnica, em que estamos habituados a lidar com uma quantidade de coisas que damos como adquiridas e nem pensamos que de outra forma, estamos habituados e seguimos aquilo, e depois temos que nos adaptar às situações que poderemos eventualmente encontrar em Moçambique. Temos a parte técnica, parte também da abordagem cultural, como é que as pessoas abordam certos temas, pronto, isso é uma das partes. A outra parte é que nós temos uma dimensão. A Europa tem uma certa dimensão, uma certa diversidade cultural. Moçambique só por si é um país enorme e também um país com uma diversidade cultural enorme e é um país que absorve, foi aquilo que eu notei, que absorve a cultura, as culturas todas que passaram por lá. Tem influências da Índia, da África do Sul, dos portugueses, mesclas de religiões. E isso tudo junto, quando estamos a desenvolver uma aplicação como nós estávamos a fazer, isso acaba esses pequenos pormenores todos acabam por ter influência naquilo que estamos a fazer. Portanto, temos que ter um cuidado muito grande com esses pormenores todos. Nomeadamente nesses aspectos culturais, calculo, porque lá está, como aqui no teu caso, no vosso caso, a tecnologia acaba por ser quase esse conector entre as várias culturas e mesmo nós, enquanto portugueses, dizias tu e bem, que conseguimos muitas vezes ser quase esse intermediário entre o choque cultural. Calculo que, por exemplo, os alemães não tenham a afinidade que nós temos, por exemplo, com o povo moçambicano, e portanto nós, enquanto portugueses, conseguimos ser também esse intermediário, mas no fundo, quer dizer, tu deste por ti num país completamente diferente, mas por via daquilo que é a tecnologia e por força daquilo que seria o produto final, tu tiveste ali que é 2, 3, 4, 5 nacionalidades. Sim, estive lá quase um mês, a ter contacto precisamente com umas 5 nacionalidades diferentes, se calhar com 3 ou 4 vertentes culturais diferentes, e notou-se ali que nem toda a gente olha para a mesma coisa da mesma maneira. Portanto, como é o caso, eu noto que no caso, sei lá, se calhar mais os alemães até definem que há qualquer coisa que é para ser feita com um determinado documento e baseados em qualquer coisa e pronto, está definido e é assim que se vai fazer. Em Moçambique não era bem assim, é preciso acompanhar as pessoas. Eu acho que nós realmente, quando fazemos uma coisa deste tipo, se quisermos realmente servir bem o cliente, temos que nos envolver. E a cultura africana foi a minha primeira experiência em África. Não foi, já desconfiava de algumas coisas, mas acabou por se confirmar que é preciso um envolvimento com as pessoas. Portanto, eu, sei lá, lembro-me que nós almoçávamos sempre juntos,
e eu tentava sempre juntar-me com eles, tenho facilidade obviamente da língua, Claro. porque essas coisas podem ser determinantes de criar a confiança. É preciso saber de facto o que é que as pessoas gostam, como é que gostam, e às vezes para conseguirmos perceber isso temos que criar uma ligação mais pessoal, um pouco mais portanto, menos formal, para conseguirmos chegar um pouco mais além. Lembro-me, por exemplo, que uma das pessoas que estava lá connosco, uma especialista na área da gestão dos recursos hídricos, era a formadora, portanto, eu partilhei, eu estive em Moçambique precisamente para dar a formação da aplicação que estivemos a desenvolver. Eu mais na parte técnica, e havia uma pessoa que percebia mais da parte do negócio, da gestão das águas, e que falava português, mas é sul-africana. E uma das coisas que ela nos avisou é que, por exemplo, em Moçambique as pessoas, se não gostam de qualquer coisa, não dizem logo diretamente, não te vão dizer as coisas diretamente, vão dizer que sim senhor, que está tudo bem, mas depois entre eles depois lá farão as suas críticas, e é preciso perceber nas entrelinhas, perceber nos comportamentos, na maneira como falam, se as coisas realmente estão a correr bem ou não. Portanto, eu acho que sim, nós portugueses, se calhar, também somos, se calhar, um pouco assim, se calhar comparado em relação aos alemães, então Exato. Pronto, dá para entender, sim, que realmente mas é isso. Mas, por outro lado, tem uma forma de abordar com pouca coisa, às vezes sei lá, quando tinha oportunidade, estava em trabalho, mas à noite eu tentava aproveitar um pouco também para absorver a vida de Maputo, com pouca coisa, usufruíam de um prazer enorme, e quando falavam connosco de pequenos pormenores, coisas que realmente são boas, eram ditas realmente com entusiasmo, com carinho, acarinham bem. Aquilo, as coisas boas que têm são muito acarinhadas. Uma das coisas que eu adorei fazer neste projeto foi precisamente ter a oportunidade, porque é uma das coisas que eu gosto de fazer e participar, é precisamente entender essa diversidade, saber como é que nós conseguimos ir buscar o melhor de cada uma das partes das pessoas que estão a trabalhar connosco, seja a equipa ou sejam pessoas um pouco mais externas da equipa, para poder obter o melhor resultado possível. É para não estarmos aqui a desenvolver uma coisa no nosso lado, estamos aqui durante uns meses a fazer uma coisa e depois apresentamos o resultado e eles depois dizem do outro lado, mas não é nada disto que nós queremos, nós estávamos a pensar numa coisa completamente diferente. E pronto, acaba sempre por acontecer um pouco, mas se nós tivermos alguns cuidados, consegue-se minimizar esse estrago, um contacto mais próximo, saber ouvir nos momentos certos, mas por vezes depois temos o outro lado da moeda, que é, ok, mas se estivermos constantemente a ouvir, e por exemplo, como é o caso, neste caso em Moçambique, que vinham pessoas dos vários pontos do país, porque isto era uma aplicação que era para ser usada no país inteiro, existem vários interesses, uma diversidade enorme de pontos de vista, e que depois que nós temos que conseguir conciliar esses vários interesses numa coisa que temos que entregar, e que temos prazos, que temos um caderno de encargos a cumprir, e conseguir conciliar isso tudo, fazer em que entra a parte cultural, a parte técnica, a parte do dinheiro, de quem é que financia, é um conjunto enorme. No fundo a nossa área de trabalho acaba por ser interessante precisamente por causa disso. Já tivemos um podcast em que comparava aqui as perspectivas entre developers e testers, um podcast que eu vou deixar aqui também o link aqui em cima, para quem quiser poder também ouvir, com o Pedro Pires e com o Paulo Cardiga, uma perspectiva também muito interessante de
de como é que um tester e um developer, trabalhando em conjunto, conseguem também jogar aqui os seus vários interesses e as perspectivas, nomeadamente porque olham para o problema de maneiras completamente diferentes. E isso é bastante interessante. João, a nossa conversa está boa. Eu muito provavelmente vou-te convidar para uma segunda parte. Mais uma vez, e nunca é demais agradecer-te pelo tempo que tu tiveste para estar aqui connosco hoje. João, muito obrigado. Eu é que agradeço. O tempo passa num instante. É verdade, o tempo podia ser longa. João, muito obrigado mais Mário. uma vez. Foi um prazer. Obrigado.